A paz do Senhor a toda a igreja aqui presente, a paz do Senhor aos meus irmãos, a paz do Senhor aos irmãos que estão online, aqueles que não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo no Facebook e depois, posteriormente, o vídeo editado será enviado ao YouTube. Amém, irmãos? Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso culto, à nossa igreja que fica aqui na nossa casa, no Parque São Rafael. Irmãos, aqueles que não me conhecem, aqueles que estão vendo a nossa live pela primeira vez, nós não estamos ligados a nenhum ministério, irmãos. Nós temos um fundamento cristão, a nossa fé é baseada no Evangelho de Cristo e dos apóstolos. Nós somos independentes, nós não participamos de nenhum tipo de convenção, como a DESP, nem nada disso, né? Nós começamos a nossa vida cristã nas Assembleias de Deus e hoje o Senhor Jesus colocou nos nossos corações de estarmos abrindo as portas da nossa casa para este culto do lar, culto no lar, mais dirigido ao pessoal da internet. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente fizer um culto aqui somente na nossa casa, nós vamos atingir o público local. Mas se nós abrirmos o nosso culto para a internet, o nosso culto ele vai ficar disponível eternamente no YouTube. Então, é muito importante para as pessoas terem um conteúdo que não tem nenhum tipo de viés. Porque muitas das vezes quando a gente se debruça para ler a palavra de Deus, o católico ele se debruça para ler a Bíblia com um viés católico. O evangélico a mesma coisa. E assim vai com dezenas e dezenas e milhares de segmentos religiosos. Nós aqui, irmãos, nós não temos nenhum tipo de viés ideológico. Nós seguimos a Bíblia conforme a palavra de Deus. Nós não somos adventistas, nós não somos batistas, nós não somos assembleanos, nós somos servos de Deus. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós somos independentes. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, nosso irmão Vada, a Cris, o Augusto de Santo André, a nossa irmã Lia. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria de lembrar o nome de todos vocês, mas não consigo, né? Eu quero agradecer a todos vocês que nos permitem entrar nas casas de vocês de forma com simplicidade, para falar do amor de Deus, falar a palavra de Deus. E hoje, irmãos, como todos os domingos eu sempre falo, né? A nossa vontade é de formar um caráter cristão nas pessoas. Fazer com que as pessoas que nos seguem nas redes sociais se tornem independentes de religião e dependentes de Cristo e do Espírito Santo. É essa a nossa função, é isso que nós aqui desejamos. Nós não queremos aqui like de ninguém, nós não queremos ser monetizados pelas redes sociais. Nós não estamos aqui para pedir pix para ninguém. Não acreditamos no dízimo, porque o dízimo não é graça, né? O dízimo é uma coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento é 2 Coríntios 7:9, cada um contribui segundo o que propõe no seu coração, não por força nem por violência, porque Deus ama o que dá com alegria. Você não pode barganhar com Deus. Então nós cremos desta forma, irmãos. É isso que nós cremos. Então sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, a nossa igreja dá a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí do outro lado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Nós aqui, qual é o maior público da gente? Das pessoas que mudaram de residência, não tem uma igreja para congregar, pessoas que às vezes estão no trabalho, não conseguem estar de corpo presente numa congregação, numa igreja, assiste um pouco da nossa live. As pessoas que muitas das vezes foram magoados em algumas denominações e não querem mais saber de igrejas físicas e tem um espaço aqui para você ouvir o nosso culto. Nós não estamos aqui para te criticar, apontar o dedo para você, nada disso. Nós estamos aqui para simplesmente falar do amor de Deus para todos vocês, levar o Evangelho conforme a palavra de Deus nos determina, sermos bênção na vida de todos vocês. Então, meu muito obrigado a todos vocês por nos permitir estarmos presentes nas vidas de vocês, nem sequer se seja por 1 minuto ou 2 minutos, que muitas às vezes assistem a nossa live. Deus abençoe a todos vocês e vamos louvar a Deus. Obrigado, Deus.
Que Deus seja louvado na minha e na vida de cada um de vocês. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, como todos os domingos eu falo, eu não posso deixar de falar. Não deposite a fé e a confiança 100% naqueles que te guiam. Sempre confie, mas sempre se atenha a tudo aquilo que aquele que está te guiando, vendo ele na forma que ele anda, na forma que ele vive, na sua maneira de viver. Porque a sua e a minha salvação é individual, irmãos. Eu só perco a minha salvação se eu permitir. Eu não posso salvar nenhum de vocês e nenhum de vocês pode me salvar. O único que pode nos salvar é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conhecerá Deus se não for através de Cristo. Aleluia! E aquele que não honrar o Filho e não adorar o Filho não será digno ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Façam, irmãos, como os bereanos da cidade de Bereia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, eles ouviam atentamente, marcavam e depois verificavam se aquilo que aqueles homens de Deus falavam estava nas Escrituras Sagradas. Confie, desconfiando, porque o que está em jogo, irmãos, não é seu carro, sua bicicleta, sua moto, sua casa, mas sim aonde você vai passar a sua vida eterna. Aleluia! Muitos dizem, por aí afora, que os santos do Senhor irão gozar a vida eterna e os demais serão destruídos. A Bíblia nos ensina que alguns irão para a vida eterna e outros para o tormento eterno. As Escrituras do Senhor que nos falam. Irmãos, eu não quero que nenhum dos irmãos que estão me ouvindo vá para o tormento eterno. Por isso que estou aqui falando das boas novas do Senhor, sendo o atalaia de Deus, fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de alertar as pessoas, de ensinar as pessoas sobre o Evangelho, porque o Evangelho de Deus nos guiará até Cristo. Aleluia! Hoje a palavra de Deus está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Abram suas Bíblias, irmãos, no livro de Juízes, capítulo 6. E esta noite falaremos de um grande homem chamado Gedeão. Um homem que colocou Deus à prova. Um homem que livrou o povo de Israel, que foi usado como ferramenta de Deus para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas e se permitiu ser usado por Deus. Vamos lá, irmãos. Lá no versículo 1, irmãos, acompanhe as leituras aí. Aqueles que não têm Bíblia física, irmãos, baixem no smartphone a Bíblia. Nós costumamos ler aqui a Bíblia Almeida corrigida de 1969, ou pode pôr na NVI, qualquer Bíblia evangélica aí, irmãos. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Irmãos, olha como inicia o nosso texto desta noite. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos que nos atentar, estarmos sempre fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, para que a ira do Senhor não se levante sobre nós e Ele permita o mal sobre nossa vida e das nossos familiares. Ah, irmão, mas isso aqui é no Velho Testamento. Mas Deus não muda, irmãos. Deus é imutável. Deus, Ele não vai fazer muita coisa que Ele fazia no Antigo Testamento, no Antigo Concerto. Mas nos dias atuais, irmãos, Ele pode permitir na minha e na sua vida uma grande tribulação, como Jesus falou para Pedro, que o diabo estava pedindo ao Pai para se andar na vida dele, mas porque Jesus rogou ao Pai. Isso já é no Novo Testamento. Rogou ao Pai.
para que a fé de Pedro não se desvalecesse, porque se o diabo fosse se andar na vida de Pedro, Pedro ia cair, irmãos. E se o diabo, e se não for a proteção de Deus, e o diabo viesse andar na minha vida, da minha família, nós vamos cair e perecer. Por isso que nós temos que estar sempre no caminho do Senhor, em obediência às suas escrituras sagradas. E o povo de Israel ficou nas mãos dos midianitas, refém dos midianitas por 7 anos. Vamos continuar a leitura. E prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles precisavam habitar. Eles não podiam habitar na sua terra, porque os midianitas invadiram. E eles subiram para as montanhas, estavam morando em cavernas. Olha o que a desobediência faz na vida da gente. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com o seu gado, e tendas, vinham como gafanhotos em tantas multidões, que nem se podia contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra, para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aleluia. E sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um anjo, enviou o Senhor um homem, um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus dos egípcios, das mãos de todos os quantos vós oprimiam, eu vos expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Irmãos, já pensou o próprio Deus falar para você através de uma profecia de um profeta? Falar: ó, o que você está passando, você sabe por que você está passando? Porque você não deu ouvido à minha voz. É triste, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por determinadas situações na vida da gente. Muitas das vezes nós cristãos estamos passando por situações de dificuldade, porque nós não damos ouvidos à voz de Deus. Muitas das vezes Deus fala: não faz, você faz. Muitas das vezes Deus fala: não entra, você entra. Muitas das vezes Deus fala para você: não aceite, você aceita. Nós que somos cristãos, irmãos, temos que viver debaixo do jugo de Deus, ouvindo atentamente a voz do Espírito Santo e sendo guiados pela sua palavra e pela voz de Deus. Lá no versículo 11, irmãos: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biazenita. E Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, Gideão estava malhando trigo aonde você fazia uvas, porque ele temia, se ele fosse fazer na eira, era um lugar aberto. Fazer o azeite, né? Exatamente, fazer o azeite. Exatamente. E aí, se ele fosse fazer em campo aberto, os midianitas iam ver e iam tomar o trigo deles. Mas o que ele estava fazendo? Fazendo um lugar fechado, porque temia os midianitas. Olha que situação, irmãos. Olha que situação. Para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. No meio de tantos homens de Israel, Deus escolheu um homem tão frágil, um homem tão assim, que se achava pequeno. Olha a história, irmãos, que maravilha. Mas Gideão lhe respondeu:
ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te eu enviei eu? E ele lhe disse: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que do meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na minha casa do meu pai. Já se falou para o Senhor: Senhor, eu sou da casa do meu pai, sou o menor. Eu sou o que menos tem. Eu sou o que menos tem força, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o mais insignificante na tribo de Manassés. E o Senhor vai querer que eu faça isso? Por isso, irmãos, que muitas das vezes nós não entendemos o mover de Deus. Deus pega aquele que não é, irmãos, para se tornar a ser. Deus não vê as pessoas como nós vemos, com os olhos carnais que nós vemos. Muitas das vezes, irmãos, a gente se olha tão insignificante, tão pequeno, mas quando Deus nos olha, Deus nos enxerga tão grandes. Se Deus escolheu Gideão, irmãos, é porque ele tinha as características necessárias para fazer esse trabalho que Deus queria fazer. E quem somos nós para dizer não? Quem somos nós para ir contra isso, irmãos? E eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus fala que era tanto midianita, era tanto, que não dava para contar. Os seus camelos eram como a areia do mar. Se você der um Google aí, irmão, você vai ver que só de midianita tinha mais de 140 mil. Mais de 140 mil, preste bastante atenção nisso. E Deus falou assim: olha, eu vou entregar os midianitas nas tuas mãos, e eles serão para ti como um homem só. Quem pode com esse Deus, irmãos? Operando Deus, quem impedirá na vida de alguém? Aleluia! Glória a Deus! E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dai um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga um presente e ponha de presente perante ti. E ele disse: eu esperarei até que voltes. Gideão falou assim: olha, se o Senhor é o anjo do Senhor mesmo que está aí falando comigo, me dê um sinal. Espera aqui, que eu vou ali buscar algumas ofertas para te dar. Se o Senhor aguardar, eu vou acreditar. Ele falou: então vá, que eu vou ficar aqui aguardando. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos. 19. Gideão entrou em casa. 19, né? Tá. Então Gideão preparou um cabrito e bolos árduos de uma efa de farinha e de carne, pôs num açafote, que é um cesto é um cesto que eles construíam de bambu. E o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, onde o anjo estava. E lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos árduos e põe sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, e tocou a carne e os bolos árduos. E então subiu um fogo da penha de madeira, e consumiu a carne e os bolos árduos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Lá no 22, irmãos. Então viu Gideão que era um anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, o Senhor Jeová, que eu vi um anjo do Senhor face a face. Aleluia! Quem não gostaria, irmãos, de ver o anjo do Senhor face a face?
Aleluia. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor e a paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. E aconteceu naquela mesma noite o que o Senhor lhe disse: toma um boi do teu pai, e a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está no pé deles, porque eles faziam um altar, irmãos, eles faziam uma plantação de árvores no pé de um monte de pé de árvore no altar de Baal. Aí Deus falou para ele: ó, você vai lá, pega o boi do teu pai e outro boi, corta essas árvores que estão no pé do altar de Baal, derruba o altar de Baal, escuta, irmãos, e corta o bosque que está no pé deles, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerá em holocausto com a lenha que cortares dos bosques. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e o fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, os homens daquela cidade, não fez durante o dia, mas fez durante a noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e os bosques que estavam no pé dele cortados, e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E os outros disseram: quem o fez essas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade desceram até Joás: tira para fora o teu filho, para que ele morra, pois derribou o altar de Baal e cortou os bosques que estavam no pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livros-ei vós? Qualquer que, pois, por ele contender, ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jeroboal. Irmãos, o pai de Gideão falou assim: ó, por que vocês estão contendendo a favor de Baal? Baal não é um Deus, ele pode se defender. Se ele é um Deus, se não derrubaram o templo dele, ele que se defenda. Então, aquelas pessoas que estavam ali querendo matar Gideão por ter derribado o templo de Baal, se aquietaram e foram falar com aqueles homens. Onde eu falei? No 31, a parte 2. É 32 agora, né? Pelo que naquele dia eles chamaram Jeroboal, dizendo: Baal, contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, ao qual tocou a buzina, e os abiezenitas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou por ele. Também enviou mensageiros a Ezer e a Zebulon e Naftali. E saíram-lhe ao encontro, e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por as minhas mãos, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Um velo de lã na eira. O que é a eira, irmãos? O campo. Ele ia pegar um chumaço de lã e ia colocar na eira, naquele terreno. Eis que porém um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo de lã, e secura em toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel pela minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo de orvalho, de velo, e espremeu uma taça cheia de água. Ele pegou no outro dia, irmãos, o velo de lã que estava na eira, espremeu, estava cheio de água, encheu a taça de água, e todo o ambiente seco, só tinha água no velo de lã. Aí ele falou: Deus está comigo.
E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o véu de lã de orvalho e espremeu a taça cheia de água. E disse Gedeão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, e se ainda falar só esta vez, rogo-te, só esta vez, faça a prova com o velo de lã. Rogo-te que o velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Ele falou assim: Deus, não fique bravo comigo não, mas para me ter certeza que o Senhor está comigo, o velo de lã, eu vou deixar o velo de lã na eira, né, de novo, e eu quero que o velo de lã esteja seco, e a água em toda a terra. Irmãos, muitas das vezes a gente pensa assim, né, a gente não pode pôr Deus em prova, mas Gedeão provou Deus em todos os sentidos. E aí, passa mais uma noite, olha o que acontece. Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, em todas as terras havia orvalho. Aleluia! Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. E então Gedeão acreditou realmente que ele seria realmente um escolhido de Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Lá no Juízes capítulo 7, versículo 1 agora, irmãos. Então Jeroboão, que é Gedeão, se levantou de madrugada, e todo o povo contra ele havia, e se acompanhado junto à fonte de Arode, e de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré do Vale. E disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas às tuas mãos. Irmãos, preste bastante atenção nessa parte. Quando Gedeão teve certeza que Deus estava com ele, ele reuniu todas as pessoas que ele podia. Mas Deus falou para ele assim: ó, eu não vou livrar Israel das mãos dos midianitas com essa quantidade de gente que você reuniu, não. Peraí. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a minha mão me livrou. Nós temos que depositar, irmãos, toda a fé que quem nos livra das mãos do mal e da morte e de todos os livramentos que Deus nos dá é Deus, irmãos. Nós não podemos tirar a glória de Deus. Quando nós recebemos uma graça, irmão, nós temos que testemunhar das coisas que Deus faz nas nossas vidas. E nós temos que falar que aquilo que aconteceu em nossas vidas foi Deus. Muitas das vezes nós somos abençoados, Deus nos dá grandes livramentos, e muitas das vezes nós não falamos. Simplesmente nós não contamos um testemunho na igreja para fortalecer muitas das vezes os irmãos que estão passando pela mesma situação. Nós não colocamos Deus como protagonista principal das nossas vidas. Mas Deus esta noite iria provar para Gedeão que ele queria salvar o povo de Israel, mas pelas suas próprias mãos. Aleluia! Glória a Deus. E agora apregou aos ouvidos do povo, dizendo, falou, ó, fala aos ouvidos dessa grande multidão, Gedeão: quem for covarde e mentiroso, volte e vá para apressadamente as montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Irmãos, 22.000. Deus falou assim, ó, grita bem alto aí, Gedeão: quem for covarde e mentiroso, volte para casa, volte para as suas casas na montanha. Tinha 22.000, com mais 10, tinha 32.000 homens. 22.000 viraram as costas e foi embora, porque era covarde e mentiroso. E Deus não tem parte com homens e mulheres covardes e homens e mulheres mentirosos. Deus nos deu um espírito, irmãos, de ousadia, aleluia. Deus não dá um espírito de covardia para todos nós. Muitas das vezes nós estamos em alguns lugares e o temor entra no nosso coração. Muitas das vezes Deus pede para nós falarmos do amor dele para determinadas pessoas. Às vezes nosso chefe, às vezes pessoas que nós às vezes até tememos, e nós simplesmente nos acovardamos. Quando o Senhor falar para você, meu irmão e minha irmã, fale. Você tem que falar, porque Deus é responsável. Aleluia, glória a Deus.
E agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e mentiroso, volte para casa. Voltou 22 mil, só ficou 10 mil. E disse o Senhor, lá no versículo 4, e disse o Senhor: Gedeão, ainda é muito povo, faz-os descer a água, e ali eu provarei, e será aquele que eu te disser, este irá contigo, e esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Faz descer esses 10 mil lá no rio, para beber água, Gedeão. Aleluia. E disse o Senhor a Gedeão: ainda é muito povo e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão: qualquer que beber as águas, como a língua, sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e a beber. Irmãos, manda todo esse povo, esses 10 mil homens, beber água. Aqueles que meter a boca na água e beber como um cão, esse não serve para mim, porque está desatento. E o servo de Deus, ele não pode estar desatento. Mas aqueles irmãos que ajoelhar e pegar a água com a sua mão e levar até a sua boca, e assim o beber, esse você vai levar. E foi o número dos que beberam e levaram a mão na boca, 300 homens. Todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Irmãos, o cristão, ele tem que estar sempre atento. Não pode parar de vigiar. Simples como as pombas e astuto como a serpente, nós temos que estar sempre com os ouvidos e com os olhos atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós não podemos permitir, irmãos, que o diabo venha a fomentar coisas nas nossas vidas, porque nós estamos desatentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O verdadeiro cristão, ele tem que estar sempre atento às coisas que estão acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei das mãos dos midianitas na tua mão, pelo que todo outro agente se vá, cada um ao seu lugar. Manda para casa esses 970 mil homens, 970 mil homens, 9.700 homens, porque tinha 10 mil, 9.700 enfiaram a boca na água, vai ficar desatento, vai para casa. Só 300 que ia com Gedeão. E o povo tomou em sua mão as provisões e as buzinas, e os enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e esteve no arraial dos midianitas, abaixo no vale. E sucedeu o quê? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho te dado na tua mão. Aleluia. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço purá, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto, irmãos, em multidões, e eram inumeráveis, e os seus camelos como a areia que há na praia do mar, de multidão. Vocês imaginam a quantidade de gente que tinha ali, e Gedeão ia enfrentar aquele povo com 300 homens. Chegando, pois, Gedeão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia que eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e os feriu, e caíram, e transformou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Os próprios midianitas, Deus deu um sonho para eles, falou: um pão que rolava e todos eram abatidos, irmãos. Olha como esse Deus que a gente serve é maravilhoso. E respondendo o seu companheiro, o rapaz que estava com
Gideão falou assim, ó, respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão de israelita. Deus tem dado nas tuas mãos os midianitas e todo este arraial, aleluia. Ah, irmãos, quem pode contender quando Deus entra no próprio confronto, aleluia. Isso que eu falo, irmãos, não se julgue pequeno. Não se julgue pequeno quando Deus colocar um trabalho maravilhoso e enorme na tua mão, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes tem pessoas que Deus não coloca o trabalho e a pessoa vai, e às vezes a pessoa sofre. Porque não foi Deus que colocou aquele trabalho na mão dessa pessoa. Mas quando Deus coloca o trabalho na tua mão, vá confiante em Deus, porque Deus, se Ele colocou algo nas tuas mãos, um trabalho, uma missão, faça porque Deus é contigo. E Deus se responsabiliza pelo resultado. Aleluia. Glória a Deus. Lá no 15, irmãos, esse sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um das suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tocha neles acesas. Olha, irmãos, com que os 300 homens de Israel, escolhidos a dedo por Deus, iriam enfrentar, alguns dizem aí, irmãos, que era por volta de 400 mil homens, outros dizem que é 600 mil homens, mas se a própria Bíblia está falando que não tinha como contar, era como a areia do mar, vamos pôr 1 bilhão de gente aí. Lembrando os irmãos, a quantidade de gente, somente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 80 mil, irmãos. Vocês imaginam, um efetivo de 400, 500, 600 mil homens, você enfrentar com 300? Só se Deus estiver no negócio, não é verdade, meus irmãos? E disse-lhes, olhai para mim e fazer como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim vós fazei vós. Lá no 18, irmãos, tocando eu, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão aos 100 homens com que ele ia, e ao extremo do arraial, e ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto aos guardas, tocaram as buzinas, partiram aos cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões das buzinas, e partiram os cântaros do chão, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam, espada do Senhor e de Gideão. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus fez, irmãos. Lá no 21, irmãos, leiam atentamente. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritava e fugiram. Eles gritavam, irmãos, desesperadamente, e fugiram, porque Deus, irmãos, colocou um espírito no meio deste povo, e essas pessoas ficaram confundidas. Eles não olhavam um para o outro, e eles não reconheciam que eles eram do mesmo exército. E olha o que aconteceu. Trocando, pois, os 300 as buzinas, e o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meol, acima de Tabate. Irmãos, o exército dos midianitas começaram a se enfrentar uns aos outros. Eles começaram a se matar entre eles. Aleluia. Glória a Deus. Lá no 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Assé, de Manassés, foram convocados a perseguir os midianitas. Também assim, irmãos, Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim
dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai as águas de Abete-bará, e a saber ao Jordão convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas de Abete-bará e do Jordão, e prenderam os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb, Gedeão da além do Jordão. Irmãos, 300 homens afugentaram um dos maiores exércitos da terra. E eles se mataram entre si. E depois Gedeão mandou mensageiro às outras tribos de Assê, de Manassés, de Efraim: desce para enfrentar o povo, porque Deus tem nos dado nas nossas mãos os midianitas. E as tribos de Israel desceram de forma valorosa, aleluia. E a espada, irmãos, feriram todo aquele exército. E posteriormente, no capítulo 8, fala que Gedeão perseguiu os reis, porque aqui está falando que ele arrancou a cabeça dos príncipes. Mas posteriormente, no capítulo 8, não vai dar tempo para a gente entrar no capítulo 8, mas Gedeão persegue também os reis e mata todos eles, irmãos. E posteriormente, todas as tribos de Israel, olhando para o que Deus fez através das mãos de Gedeão, pediram para Gedeão, para que Gedeão liderasse eles como rei. E Gedeão não quis, porque o que Gedeão fez, irmãos, foi amando de Deus. Ele não queria glória para ele, mas ele queria liberdade. E assim Deus o deu, porque aquele povo tinha sucumbido, tinha sido perseguido, eles estavam nas mãos dos midianitas, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Eles deixaram de fazer a vontade de Deus. Mas eles clamaram a Deus. Eles ficaram 7 anos sob os comandos dos midianitas, sofrendo, comendo mal, morando mal, se vestindo mal. Mas o Deus de Israel, mais uma vez, pelejou a favor do seu povo. E livrou a nação eleita das mãos dos seus inimigos, ferindo todos eles a fio de espada. É porque este Deus, irmãos, é tão maravilhoso que Ele inclina os ouvidos às nossas súplicas e às nossas orações. Lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar para você esta noite, que como Gedeão não se achava digno, quero falar para você, que Deus, Ele olha para você, Ele não vê você como as demais pessoas veem você. Quando Deus, Ele olha para você, Ele enxerga o seu interior, Ele enxerga coisas que nem você mesmo acredita que está dentro de você. Porque Deus mandou um emissário, e quando ele está diante de Gedeão, Ele fala: tu é um varão valoroso. E eu falo para você esta noite, você é um varão valoroso. Você, meu irmão e minha irmã, que está diante de pelejas, está diante de grandes exércitos, eu quero falar para você esta noite, que o Senhor Deus, Ele está nessa batalha junto com você. Aleluia. Aleluia. E se você clamar a Deus, e se você ouvir a sua voz, e se você obedecer os seus estatutos, Ele vai te ouvir, Ele vai sarar as suas feridas, e sarar a sua terra, e perdoar os seus pecados. Aleluia. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Gedeão, um homem simples, irmãos, não tinha muito, mas o que ele tinha,
Ele falou: Senhor, o que eu tenho está nas tuas mãos. Eu quero falar para você esta noite. Você pode não ter nada, mas o que você tem, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. Você e a sua família esta noite. E toda esta tribulação passará. Porque o Senhor Deus vai pelejar por você e por mim. Porque o Senhor Deus, Ele vê a sua batalha hoje, irmão e minha irmã, como a batalha dele. Se você acreditar, se você crer nessas palavras, toma posse dessas palavras, coloca no fundo do teu coração, porque a tua peleja não é mais tua, mas a tua peleja é do Senhor. Aleluia. E Deus vai fazer com que você entenda que tudo que vai acontecer na sua vida não vai ser pelas tuas forças, mas pelas forças dele. Glória a Deus. Aleluia. Porque se Deus tivesse permitido que 32 mil homens da parte de Manassés tivesse ido à peleja, Israel poderia falar que se livrou-se das mãos dos midianitas pelas suas próprias espadas. Mas o Senhor Deus, que é o Deus do impossível, Ele falou: não, você vai ir nessa peleja não é com armas físicas, mas sim com as armas espirituais. Porque Deus não gosta de pessoas covardes. Deus não gosta de mentirosos. Deus não gosta de pessoas covardes. E só foram 300 para essa batalha. Mas esses 300 foram selecionados pelo Altíssimo. Eram pessoas simples como as pombas, astuto como as serpentes. Pessoas que estavam vigilantes na terra. Pessoas valorosas nessa terra. Pessoas que acreditaram na palavra de Deus e na palavra de Gedeão. E foram e partiram para uma guerra que humanamente era impossível de vencer. Sem espadas, sem lanças, sem escudos, mas sim com tochas, cântaros e cornetas. E venceram o maior exército da terra, o exército mais temido da época. Porque acreditaram na palavra de Deus, porque acreditaram na palavra de Gedeão. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu falo para você esta noite, essa palavra, meu irmão e minha irmã, é para você que está passando por uma grande prova, que está passando por uma grande luta, e não acredita mais que existe saída para você, meu irmão e minha irmã. Quero falar para você esta noite, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se as potestades do inferno se levantaram contra você e sua família, mas eu quero falar para você esta noite, que o Senhor te acha valoroso e valorosa, e Ele pelejará a favor Aleluia, de ti, Jesus. aleluia, aleluia. Glória a Eu Deus. sinto a presença de Deus nesse lugar, Louvado seja Deus. eu sinto a presença de Deus nesse lugar. A Louvado tua seja luta agora é a luta dele, a tua guerra é a guerra dele. Aqueles que se levantaram contra você cairão. Aqueles que se levantarem contra você serão derrubados. E as armas que você vai usar, irmãos, não vai ser armas físicas, mas as armas espirituais. Vai ser com o joelho no chão. Vai ser com o joelho no chão e oração que você vai vencer essa peleja, vencer essa luta, vencer essa guerra. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala que as nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades nos lugares celestiais. Aleluia! E se o diabo se levantou contra você, minha irmã, aí ele se levantou para cair, porque o Senhor Deus está contigo. E Ele fala para você esta noite que a sua luta é a luta dele, que a sua guerra é a guerra dele. E se for lutas espirituais, se for enfermidade do mal, se for levante, onde quer que for, na igreja, no trabalho, na faculdade, cairá por terra, porque o Senhor Deus está com todos vocês esta noite. Toma posse dessa palavra, põe no fundo do seu coração, porque é uma palavra verdadeira, uma palavra de Deus para a sua alma, para a sua vida, para o teu coração. Acalma teu coração,
acalma, aquieta teu coração, porque Ele vai pelejar a teu favor, minha irmã, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu quero que essa semana seja cheia de bênção para vocês. Eu peço a Deus para que os filhos de vocês vão para os seus trabalhos, as suas atividades do dia a dia, com a proteção do anjo do Senhor. Que eles protejam vocês e os seus filhos na ida para as suas atividades, que permaneçam nas suas atividades e que tragam eles são e salvos para os vossos lares. Glória Que a Deus abençoe vocês, a sua casa, os seus familiares, os seus filhos, os seus esposos, suas esposas, os seus parentes distantes, os seus animais domésticos. Todos sejam abençoados por Deus. E se há portas de emprego a serem abertas, e se alguma potestade do mal está fechando a porta para algum de vocês, será aberta esta noite. As portas de emprego serão abertas esta noite. As enfermidades cairão por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. E toda seta contrária e todo espírito mau que combate para que haja paz e harmonia no seu lar, saia e parta em retirada em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Este nome tem poder, irmãos. Em nome de Jesus, parte retirada da vida de todos vocês. Tenha uma semana abençoada, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos, levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem às 18h.